Nunca pensei que uma simples entrega fosse me levar tão fundo em algo que nem sei dar nome. Era para ser só mais um frete, mais um bairro desconhecido no caminho, mas o que encontrei ali foi diferente. O tipo de diferente que te olha nos olhos e pergunta se você realmente acredita no que carrega. Não vim contar caso de assombração nem história de bandido. Vim contar o que acontece quando a fé resolve desafiar o silêncio de um lugar esquecido. E quem está no volante sabe. Tem estrada que muda o trajeto, mas tem estrada que muda a gente. Essa é uma delas. Eu sou Alcides Moura. E essa é mais uma história do canal Estrada Narrada. Nunca tinha passado pelo bairro dos Três Ventos antes. Só ouvia histórias, nenhuma boa. Gente sumida, caminhão saqueado, despacho em cruzamento e uma sensação de que lá o tempo andava de outro jeito. Mesmo assim, aceitei a entrega. Era uma carga simples, peças de maquinário industrial para um galpão na parte de baixo do bairro. Peguei a estrada com o Scania azul pesado e minha fé leve. No retrovisor, a imagem de Nossa Senhora das Dores balançava devagar, presente da minha mãe antes de partir. Ela te guia, Alcides, ela dizia, e era como se a voz ainda ecoasse dentro de mim. Entrei no bairro pelo acesso da rua São Belarmino, que parecia mais uma entrada de zona de guerra. O asfalto mudava, o ar mudava, e eu também, assim que as rodas passaram da faixa amarela, senti. Era como se algo, ou alguém, notasse minha presença. Não era medo comum. Era como se o lugar reagisse ao que eu carregava. Eu não sabia o que exatamente, mas a santa ali no espelho parecia saber. Dirigi devagar, sem ligar o rádio. O bairro tinha gente, mas não tinha vida. Vi crianças quietas, gente parada sem se mover, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Foi na segunda curva que vi as duas. Estavam encostadas numa parede rachada, perto de um boteco fechado, como se aquilo fosse um ponto de observação. Cláudia tinha os braços cruzados e o olhar de quem mede a alma dos outros. Usava uma jaqueta jeans velha e um coque alto. Janaína tinha um cigarro aceso que não fumava. Só deixava a fumaça subir entre os dedos. Quando me viram, não sorriram nem desviaram, só olharam. Mas aquele olhar dizia mais do que qualquer recepção. Não era uma saudação, era um aviso, um tipo de veredito silencioso. Você não é daqui, e isso tem um preço. Segui adiante, tentando parecer mais firme do que estava. Meu coração não acompanhava meu rosto. Na boleia, meus dedos buscaram a imagem da santa e tocaram como se fosse um botão de emergência espiritual. Parei o caminhão mais adiante, perto de um posto fechado, para checar no GPS o endereço exato do galpão. O sistema estava lento, como se até a internet resistisse a funcionar ali. Enquanto esperava o sinal carregar, vi pelo retrovisor que as duas mulheres ainda estavam me observando de longe. Era como se já soubessem quem eu era e o que eu trazia. Ou pior, como se esperassem por mim. Lembrei das palavras do seu Ivo, um velho amigo de estrada. Tem lugar que rejeita a luz. A gente sente no peito. Na hora achei exagero, mas agora entendia. O bairro dos Três Ventos não queria ser notado. Não queria visitas. Principalmente, não queria fé. E minha fé não era barulhenta, mas incomodava como um sino num velório. Peguei o papel da entrega e conferi o nome do galpão. Tudo certo, mas meu instinto gritava que algo estava errado. Respirei fundo e encostei de novo o dedo na imagem da santa. Era só uma entrega, eu repetia. Mas o bairro não parecia disposto a me deixar esquecer que eu era um estranho ali. Enquanto me preparava para seguir, vi um homem passar na calçada. Olhou para mim e depois para o caminhão. Seus olhos passaram direto pela lataria e foram cravar na imagem da santa no retrovisor. Ele franziu a testa e virou o rosto como se tivesse visto algo que preferia esquecer. Aquilo mexeu comigo. Não era sobre mim. Era sobre o que eu trazia.
A fé que herdei da minha mãe e nunca deixei para trás. Era simples, não rezava alto, não frequentava igreja todo domingo, mas acreditava. E parece que o bairro dos Três Ventos sentia isso. Cláudia e Janaína eram só o começo. Algo me dizia que tinham mais olhares escondidos atrás das janelas fechadas, atrás dos portões enferrujados, atrás das palavras não ditas. Liguei o motor novamente. O ronco do Scania, que costumava me dar segurança, agora soava como um grito dentro do silêncio desconfortável daquele bairro. Conforme me aproximava do endereço da entrega, o caminho parecia mais estreito, mais irregular, como se o próprio bairro tentasse me desacelerar. Em cada esquina, uma dúvida, em cada olhar, um julgamento. E lá estavam elas de novo, Cláudia e Janaína. Tinham se movido. Agora estavam mais próximas da entrada do galpão, uma de cada lado da rua. Não disseram nada, só observaram, como porteiras de um mundo onde fé era a ameaça. Meu estômago embrulhou. O volante parecia mais pesado nas mãos. Eu podia jurar que a imagem da santa no retrovisor estava mais nítida, mais brilhante. Era como se Nossa Senhora das Dores soubesse que estava entrando em terreno espinhoso e decidisse apertar minha mão invisivelmente. Cláudia inclinou levemente a cabeça para o lado, como quem questiona. Tem certeza que quer passar? Eu não respondi. Só toquei o crucifixo que pendia no pescoço, o mesmo que minha mãe me colocou quando fiz 20 anos. Naquele momento, ele não era só um colar. Era uma âncora. Então estacionei o caminhão diante do portão do galpão, como mandava a nota. Fiquei ali dentro da cabine alguns segundos, sem desligar o motor. Sentia que, ao pisar fora, alguma linha seria cruzada. Cláudia e Janaína não estavam mais visíveis, mas a presença delas ainda pairava. Talvez já tivessem ido embora. Talvez só tivessem se misturado ao bairro de novo, como parte dele. Mas o que mais me incomodava era que eu sentia que elas sabiam de algo que eu não. Algo que ninguém me contou quando aceitei essa entrega. Uma espécie de pacto silencioso entre quem mora ali e aquilo que habita o lugar. Eu era uma pedra jogada num lago que não queria ondas. Olhei para o retrovisor uma última vez antes de descer. A imagem da santa balançava, mas sem medo. Era como se dissesse: vai, eu tô com você. Respirei fundo, abri a porta e saltei da cabine. Alcides Moura, motorista de carga de Itapevi, estava prestes a descobrir o que acontece quando se entra no bairro dos Três Ventos com fé no peito. Depois de confirmar que o galpão da entrega ainda não estava com o sistema funcionando, decidi não ficar parado ali, esperando feito isca. Dei partida no Scania e fui rodando devagar pelas ruas do bairro dos Três Ventos, procurando um lugar mais aberto, onde pudesse pelo menos respirar sem sentir os olhos de todo mundo nas minhas costas. Vi um posto de combustível adiante, meio velho, mas ainda operando. Encostei para abastecer e esticar um pouco as pernas. Enquanto o frentista ia enchendo o tanque, peguei na cabine uma garrafinha de água, um pacote de bolachas e uma maçã. Não era muito, mas era o que tinha. Um homem estava deitado num canto da calçada, enrolado num cobertor imundo, com os olhos abertos, mas distantes. Me aproximei sem falar muito e entreguei. Ele me olhou, aceitou com um aceno de cabeça e bebeu a água como quem bebia esperança. Não agradeceu, mas também não precisava. O gesto já dizia tudo. Antes de voltar para o caminhão, olhei ao redor e senti, de novo, que estava sendo observado. Agora não era só Cláudia e Janaína. 2 outras mulheres estavam paradas na entrada de um beco, meio na sombra, meio à mostra. Uma delas usava um vestido longo estampado e segurava um refrigerante. A outra tinha o cabelo preso com lenço, olhos escuros e um jeito de quem ri de tudo, mas acredita em pouco. Eram Bruna e Duda. Sabia disso sem ninguém me dizer.
O que me incomodava não era a presença delas, mas a forma como me olhavam. Não havia ameaça direta, nem qualquer movimento agressivo, mas também não tinha simpatia. Era como se analisassem algo em mim que eu mesmo não conhecia. Bruna mordeu um pedaço de gelo da garrafa, sem tirar os olhos do caminhão. Duda comentou algo baixinho com ela, que fez rir, mas foi um riso seco, desconfortável, como se até a diversão tivesse limites naquele bairro. Elas não queriam saber quem eu era. Queriam entender o que me fazia continuar circulando por ali como se não tivesse medo. Talvez fosse a imagem da santa no retrovisor. Talvez fosse a calma forçada que eu tentava manter. Ou talvez fosse o fato de eu ter dado água ao morador de rua sem fazer alarde. Seja como for, aquilo mexeu com elas. Bruna cruzou os braços, Duda coçou o queixo com a ponta da unha pintada. As duas pareciam se somar às outras. Agora já eram 4. E todas observando. Engoli em seco. Não por medo delas, mas pelo que parecia se movimentar por trás de cada uma. Como se não fossem só mulheres. Como se fossem sentinelas de algo maior e mais escuro. Voltei ao caminhão com o tanque cheio e o coração meio vazio. Dirigi até o galpão, ainda tentando entender por que a presença daquelas mulheres me deixava tão alerta. Era como se cada uma fosse uma parte de um quebra-cabeça que eu não tinha as peças. Cheguei no portão e buzinei uma vez. Um segurança veio andando devagar, cara de poucos amigos. Disse que o sistema ainda estava fora do ar, mas que o responsável poderia me atender. Me mandou esperar no pátio. Estacionei e desci. A sensação de estar sendo examinado por olhos invisíveis não me abandonava. Quando o tal responsável apareceu, soube na hora que era ele. Camisa aberta, óculos escuros mesmo sem sol, passo lento e sorriso que não sorria. Murilo. Não precisou se apresentar. O tipo de gente que manda sem levantar a voz. Pegou a nota fiscal da carga, folheou como quem faz questão de mostrar desinteresse e comentou: "Você é de fora. Itapevi, né? Tá meio adiantado. Aqui a gente não gosta de pontualidade. Atrapalha o ritmo." Respondi que entrega é entrega. Não tem hora para atraso. Ele riu, mas não foi um riso de quem achou graça. Foi o tipo de riso que quer te dizer: você ainda não entendeu onde está. Fiquei parado ao lado do caminhão, esperando a tal liberação. O sol estava firme, mas o clima era outro. Comecei a notar um movimento estranho nos fundos do pátio. Um homem grande, com tatuagens no braço e um boné preto, apareceu entre os contêineres. Vinha devagar, como quem sabe que o tempo trabalha a seu favor. Parou a uns 10 metros e me encarou. Não disse nada, mas também não precisou. A ameaça estava no silêncio. Era como se ele dissesse: "Se você continuar aqui, vai dar ruim." Eu não respondi. Só encarei de volta, tentando manter o olhar firme. Por dentro, um nó. Valtão. Não era difícil imaginar que aquele era o tipo que resolvia as coisas quando palavras não bastavam. Murilo apareceu logo atrás, dizendo que o sistema ainda não tinha voltado e que eu deveria esperar mais um pouco. O deboche na voz era nítido. Aquilo não era atraso técnico, era atraso proposital. Queriam que eu me sentisse pressionado, e funcionava, mas eu não ia recuar. Olhei mais uma vez para o retrovisor, e lá estava ela, a imagem de Nossa Senhora das Dores, balançando devagar. Aquilo me lembrava que não era só eu ali. Tinha algo comigo, algo que incomodava. Enquanto o tempo passava, o rádio CB continuava calado. Isso talvez fosse o que mais pesava. Na estrada sempre tinha alguém no canal. Caminhoneiro avisando de radar, falando de buraco, pedindo música. Ali, nada. Silêncio total. Como se a frequência tivesse sido desligada ao entrar naquele bairro. Isso me dava a certeza de que estava isolado. Eu, o caminhão e minha fé. Era tudo o que tinha. O barulho que vinha agora era só o do motor esfriando. Murilo voltou uma terceira vez. Ainda não liberou, mas já vai. Fica aí.
e sumiu de novo. Valtão não arredava pé. Só mudou de posição, agora mais perto do portão. Eu sabia o que aquilo era, pressão, tentativa de me fazer pedir para sair. Mas eu não ia, porque não era só sobre a entrega. Tinha algo maior se mexendo ali, e eu precisava entender o que era. As 4 mulheres, Cláudia, Janaína, Bruna e Duda, continuavam rondando nos meus pensamentos. Nenhuma delas fez nada diretamente. Nenhuma delas me ameaçou. Mas todas me olharam como quem vê algo que pode mudar alguma coisa. E talvez fosse isso que incomodava tanto aquele lugar. O rádio CB permaneceu mudo. O silêncio pesava. Mas eu sabia que elas ainda estavam por perto. Eu não sabia explicar, mas algo estava mudando. Não era no bairro, era em mim. Depois de horas rodando ali dentro, de olhares cruzados e silêncios que falavam mais do que palavras, comecei a notar pequenas reações ao meu redor. Pequenas, mas carregadas. Uma freada no passo de alguém que me via. Um olhar atravessado que durava meio segundo a mais. A forma como Murilo fazia questão de manter distância e como Valtão sempre aparecia na borda do meu campo de visão. Aquilo não era paranoia. Eu já tinha rodado estrada o bastante para saber quando algo passa do estranho para o perigoso. Mas o mais curioso é que não era exatamente ódio que eu sentia vindo deles. Era como se estivessem desconfortáveis, como se algo os estivesse mexendo por dentro, e eu fosse o motivo. E não era minha cara, nem meu sotaque de Itapevi. Era outra coisa, a imagem no retrovisor. O crucifixo no pescoço, a calma que eu fazia questão de carregar, mesmo tremendo por dentro. Comecei a pensar que minha fé estava provocando um tipo de rachadura naquele lugar. O GPS ainda marcava erro no sistema, então resolvi dar mais uma volta antes de voltar ao galpão. Precisava respirar. Virei por uma rua lateral e estacionei ao lado de uma pracinha mal cuidada. Tinha um banco quebrado, uma árvore seca e, no canto, um oratório improvisado. Pequeno, com tábuas velhas e uma imagem de santa desbotada, quase invisível. Mas algo naquele lugar me puxou. Não sei se foi saudade da minha mãe ou o vazio que aquela cidade jogava no peito da gente. Só sei que desci, me aproximei e fiquei ali em silêncio. Senti vontade de tocar a imagem, mesmo quase sem rosto. E toquei. Foi quando ouvi a voz: "Tua fé pesa aqui." Me virei e vi uma senhora sentada num banco de cimento, magra, de lenço na cabeça, olhos claros demais para o bairro em que vivia. Era como se ela visse o que ninguém mais queria ver. Me aproximei devagar. "Dona, não quero incomodar." Ela sorriu, como se já me conhecesse. "Não incomoda, caminhoneiro. É o contrário. Tu trouxe o que esse bairro esqueceu." Sentei ao lado dela, meio sem saber se era certo, mas o corpo obedeceu. O silêncio dela era diferente. Não era pesado como o do galpão ou das ruas quebradas. Era silêncio de quem aguarda algo com paciência. "Dona, a senhora falou que minha fé pesa aqui. Por quê?" Perguntei sem rodeios. Ela apontou para o oratório com o queixo. "Porque aqui tudo que brilha demais incomoda. Tudo que lembra que existe outro caminho. A maioria aqui já esqueceu, ou finge que esqueceu. Mas quando tu chegou, os olhos começaram a se mexer." Engoli em seco. Não era o tipo de conversa que eu esperava naquela tarde. Ela tirou 1/3 velho do bolso, com contas gastas e cruz torta, e colocou na minha mão. "Esse não é para você guardar, é para deixar aqui. Isso é semente." Fiquei com aquilo nas mãos, sem saber o que dizer. Aquele objeto parecia carregar anos de reza, de dor, de esperança. "Deixa aqui, não por ti, pelos outros," ela repetiu. Caminhei até o oratório e pendurei o terço num prego enferrujado. O vento bateu fraco e ele balançou. Mas eu juro, o ar pareceu mais leve depois disso. Agradeci, mas quando me virei, Dona Nair, foi esse o nome que ela murmurou antes de se afastar, já estava indo embora, sumindo devagar por entre as casas. Voltei para o caminhão em silêncio.
O CB continuava mudo, como se o bairro bloqueasse até as vozes da estrada. Mas dentro de mim, parecia que algo tinha sido ligado. Uma chave, um fio, não sei. Entrei na cabine e fui dar partida, mas antes olhei pelo retrovisor. Lá, parada do outro lado da rua, estava Cláudia. Não falava, não sorria, não zombava, só olhava, mas o olhar dela era outro. Não tinha deboche nem ironia. Tinha dúvida. Tinha algo que eu não esperava. Respeito. Era como se ela tivesse sentido o que eu deixei no oratório. Como se soubesse, de alguma forma, que eu não era só mais um caminhoneiro passando por ali. Que algo tinha sido plantado. Um silêncio diferente se formou entre nós. Ela não disse nada e não precisava. Eu sabia. Tinha começado alguma coisa ali. Não era barulho, não era confronto, era semente. E agora ela estava plantada. Ela era pequena, magra, de vestido surrado e cabelo preso num rabo de cavalo mal feito. Tinha um corte no joelho e uma vela pequena nas mãos. Eu tinha voltado ao oratório sem planejar, como quem sente que algo ficou faltando. E foi ali, parado ao lado daquele caixote de madeira, onde a Santa Mal aparecia entre a fuligem e o tempo, que via Ninha se aproximar. Não me viu de imediato. Estava concentrada demais no que fazia. Acendeu a vela com um fósforo que demorou a pegar e depois ajeitou com cuidado no canto direito, ao lado do terço que deixei. As mãos dela tremiam um pouco, mas não era medo, era zelo. Me aproximei devagar, sem querer assustar. Ela me notou, mas não fugiu. Me olhou com aqueles olhos escuros de quem já viu mais do que devia na vida. Foi o senhor que deixou o terço, né? Perguntou baixinho. Confirmei com a cabeça. Minha avó disse que ninguém acendia vela aqui. Fazia anos. A senhora da cabeça enrolada falou que mudou. Aquilo me acertou como soco. Fiquei ajoelhado para falar na altura dela. E por quem você acendeu essa vela, pequena? Perguntei. A resposta foi simples, mas me desmontou. Por quem precisa. Ela sorriu e completou. Minha avó diz que nossa. Senhora ouve quem tem coragem de pedir. E ali, com a vela acesa, tremendo na brisa, eu senti que alguma coisa tinha começado a rachar. Ficamos ali mais um instante, em silêncio. A Ninha ajeitou as flores secas, tirou uma folha caída e deu um passo para trás, admirando a pequena vela como se fosse uma fogueira sagrada. Vi a fé pura estampada naquele gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão potente. Quando ela se virou para ir embora, uma mulher a chamou de longe. Bia, vem cá! Talvez a avó. Ela saiu correndo, sem nem olhar para trás. Fiquei olhando a chama, firme, como se dissesse que resistir ainda valia. E foi nesse exato momento que percebi duas figuras passando do outro lado da rua. Bruna e Duda. Desta vez, não zombaram, não riram, só olharam, mas era outro tipo de olhar. Bruna apertou os lábios como quem tenta engolir alguma coisa que não quer sair. Duda parou por um segundo, prendeu o cabelo no alto da cabeça e manteve os olhos fixos no oratório. Não disseram nada, não se aproximaram, mas havia um incômodo ali, e não o mesmo de antes. Era como se o que antes era desconforto tivesse virado dúvida. E a dúvida, eu sabia, era o primeiro passo para a rachadura. Voltei para o caminhão com o pensamento cheio. Dei partida e fui até o galpão, mas ainda não tinham liberado a carga. Murilo estava parado na sombra de uma das pilastras, braços cruzados, falando com Valtão. Os dois viraram o rosto quando me viram chegando. Senti o peso nos olhos deles. Já não era só indiferença, era tensão. Eles sabiam que eu não estava mais só de passagem. O oratório, a vela, a menina, tudo aquilo mexia com o que eles mantinham controlado. Era como se minha presença ali fosse uma fagulha prestes a encontrar gasolina. Murilo caminhou até mim e, sem levantar a voz, falou. Tá rodando demais pro meu. Gosto caminhoneiro, isso aqui não é passeio. Fingi não entender. Tô esperando liberação. Até agora não chegou. Ele riu com desdém e apontou pro relógio. Estranho, né?
O sistema vive caindo quando alguém como você aparece. Fiquei quieto. Não valia discutir com quem tinha o bairro na mão. Mas era visível que algo nele se inquietava. Não era medo exatamente, era irritação com algo que ele não conseguia controlar. Ao lado, Valtão chutava pedrinhas com a ponta da bota, mas não tirava os olhos de mim. A tensão era um fio esticado prestes a arrebentar. Tentei me ocupar com outras coisas. Checar os pneus, reler a nota fiscal, reorganizar os documentos no painel da cabine, tudo para não ficar parado, recebendo aquele tipo de pressão muda. Quando levantei os olhos, vi Janaína atravessando a rua. Estava sozinha, o cigarro apagado entre os dedos. Parou por um instante diante do oratório. Olhou em volta e fez discretamente o sinal da cruz. Foi tão rápido que quase não percebi. Mas percebi. A mesma mulher que antes me olhava com sarcasmo, agora rezava em silêncio, com vergonha ou medo de ser vista. Aquele gesto dela me calou. Era mais uma rachadura, pequena, mas real. A fé que parecia ter sido varrida dali estava reaparecendo. Tímida, escondida, disfarçada, mas estava. Murilo viu também. O olhar dele endureceu. Valtão caminhou até o portão e ficou parado, de costas para mim, como quem tenta impedir o vento de entrar. O bairro sentia e reagia, mas não era mais uma reação de desprezo, era reação de defesa. E quando a defesa aparece, é porque algo começou a mudar de verdade. No fim da tarde, fui até o posto próximo para abastecer e limpar o para-brisa. Enquanto o frentista cuidava do diesel, fui ao banheiro e, na volta, encontrei um rapaz encostado numa moto. Tinha uns 20 e poucos anos, boné virado para trás e tatuagens no pescoço. Me olhou de cima a baixo, como quem já sabia tudo sobre mim. "Você é o do terço, né?" perguntou. Assenti com um leve movimento da cabeça. Ele cruzou os braços, olhou para os lados e depois falou em tom baixo. "Você tá incomodando quem?" "Manda!" A frase ficou no ar como sentença, firme, direta, sem rodeios. Aquilo não era um aviso qualquer, era um limite sendo traçado. Eu não disse nada, só encarei de volta, mas por dentro entendi que o que eu tinha plantado, ou melhor, o que a fé tinha plantado, estava começando a romper o que eles chamavam de ordem, e isso naquele lugar era perigoso. O guarda surgiu de novo, o rosto suado, a voz seca. "Murilo mandou te chamar, agora." Não era convite, era convocação. Algo na forma como ele disse aquilo me alertou. O clima, que já era tenso, parecia prestes a romper. Desci da cabine do caminhão com as pernas firmes, mas o peito apertado. Caminhei em direção ao galpão como quem entra numa arena. Lá dentro, o ar era pesado, mais que calor ou poeira, era um peso que vinha das intenções. Murilo estava encostado numa pilha de caixas, camisa aberta, celular na mão, sem me olhar. Ao lado dele, como sombra viva, Valtão. Os dois pareciam já ter decidido algo. Não sabiam que eu não estava ali para negociar. Antes que eu abrisse a boca, Murilo falou sem tirar os olhos da tela. "Tu não entendeu onde tá, né, caminhoneiro?" Já devia ter ido embora. Me mantive calado. Ele levantou os olhos agora com ironia. "Essa tua fé tá mexendo com coisa que... Não devia." Deu um passo à frente, olhando para o meu crucifixo. "Aqui, isso aí incomoda." Respirei fundo. Minha fé é minha. Não vim pregar nada, só fazer minha parte. Ele riu, e foi aí que o tom mudou. "Não é o que parece lá fora," ele disse. "Tu viu o oratório? Cheio de vela, flor, gente. Encostando, caminhoneiro parando. Tu acha que isso é normal aqui?" Valtão deu um passo para frente, o rosto duro, os punhos fechados. "A gente avisa uma vez só," ele rosnou. Murilo fez um gesto com a mão, autorizando. A tensão explodiu no ar. Eu podia sentir que era agora ou nunca. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, ouvi passos apressados e vozes vindo do portão. Virei o rosto e vi o grupo se aproximando. 5 mulheres, andando como se tivessem um destino certo. Entre elas, Cláudia, Janaína, Bruna, Duda.
e uma nova, a última. Os olhos dela eram serenos, mas decididos. Leia. Nunca a tinha visto antes, mas dava para perceber que ela não seguia ninguém. Era quem os outros seguiam. Murilo e Valtão congelaram por um segundo. A presença delas interrompeu o que estava prestes a acontecer. Elas pararam diante de nós como uma barreira viva. E Leia falou sem gritar, mas como se falasse. Pelo bairro todo. Você acendeu algo aqui. Girei a chave, e o motor do Scania respondeu como um sinal de despedida. Era a hora de partir. A entrega, no papel, estava feita. Mas eu sabia que tinha deixado mais do que uma carga no bairro dos Três Ventos. A fé, que muitos ali diziam não ter espaço, tinha resistido e, mais do que isso, tinha se espalhado. Ao sair pela mesma rua onde entrei dias antes, vi rostos que agora carregavam outra expressão. Nada havia mudado de forma escancarada, mas nos detalhes, nas entrelinhas do cotidiano, dava para sentir que algo havia sido plantado. E pela primeira vez, o bairro não parecia me empurrar para fora. Parecia apenas me observar em silêncio, como quem reconhece algo que já foi esquecido e agora retorna. Passei pelo galpão sem precisar olhar para trás. O peso de antes já não estava nas costas. Era como se a poeira, ainda grudada nas botas, não tivesse mais o mesmo gosto amargo. Segui, devagar, olhando para os cantos que antes me pareciam ameaçadores. Foi aí que vi Janaína, encostada num muro, com o cigarro apagado entre os dedos. Mas o detalhe que me pegou foi outro. Enrolado na mão dela, um terço, daqueles simples, com contas de plástico branco. Ela olhava para ele como quem reconhece algo antigo e valioso. Não me viu passar ou fingiu não ver, mas eu vi o que precisava. Mais à frente, Cláudia caminhava sozinha como sempre, mas havia um leve sorriso no canto da boca. Era sutil, mas verdadeiro. O tipo de expressão que não se fabrica vem de dentro. O bairro ainda era mesmo por fora, mas as rachaduras se aprofundavam. A resistência do escuro começava a ceder espaço à luz. Era estranho ver aquilo tudo, depois de tanta tensão, mas ao mesmo tempo era exatamente o que eu precisava enxergar para entender que não fui em vão. Continuei pela mesma rota que me levou até o oratório. Ali, parei de novo, sem descer. De dentro da boleia, vi uma cena que não existia quando cheguei. Duda estava sentada no meio-fio, com Aninha ao lado, de mãos dadas. A menina apontava para as velas, agora acesas com regularidade. Não era mais uma chama isolada. Tinha 4, talvez 5, e algumas flores frescas espalhadas no chão. Aquilo não era acaso, era continuidade. Duda, que antes zombava com os olhos, agora se deixava levar pela companhia da pequena. As duas não me notaram, e eu não buzinei, nem chamei. Aquilo não era para mim, era delas. Um reflexo do que tinha começado quando pendurei aquele terço velho ali, dias antes. Aninha segurava uma flor branca. Talvez fosse ela quem colocava ali todo dia. Ou talvez alguém tivesse aprendido com ela. Seja como for, não importava. O importante era que estava acontecendo. Quase voltando à saída do bairro, vi mais uma cena que me fez frear devagar e observar. Em um dos muros que sempre carregaram pichações e recados duros, uma nova pintura começava a tomar forma. Um fundo azul claro servia de base, e ali, com traços firmes e mãos cobertas de tinta, Leia pintava a imagem de Nossa Senhora. A mesma que viu meu retrovisor brilhar, agora ganhava corpo num mural público como marca visível daquilo que antes era só presença discreta. Não era imagem perfeita, mas era viva. E cada pincelada era feita com firmeza. Ao lado, escrito com letras grandes e brancas, "A fé não apaga, planta." A frase me atingiu mais do que qualquer ameaça que ouvi no galpão. A rua estava silenciosa, mas era outro tipo de silêncio. Era o silêncio de quem ouve, não de quem intimida. Leia não me olhou,
mas de algum jeito parecia saber que eu estava ali. Saí do bairro sem pressa, passei no mesmo posto onde tinha abastecido dias antes. O frentista, mesmo de antes, veio até mim com um pano nas mãos e um sorriso no rosto. Você é o caminhoneiro, né? O do oratório. Confirmei com um gesto. Ele balançou a cabeça positivamente. Minha mulher viu as velas ontem. Disse que aqui não via luz faz tempo. Aquilo me fez parar. Respirei fundo e respondi. Não fui eu, tio. Foi ela. Apontei para o retrovisor onde a imagem da santa continuava, firme, como sempre. Ele assentiu em silêncio, como quem entende. Entregou o troco e desejou boa viagem. Voltei ao caminhão. E só quando sentei, percebi algo no banco do carona. Um pano dobrado, branco, com flores azuis bordadas nas bordas. Não era meu. Abri devagar. No centro, uma palavra escrita à mão. Planta e confia. E foi com esse pano no bolso e o coração limpo que voltei para casa, com a certeza de que a missão estava cumprida. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe ela morrer na curva. Se inscreva no canal Estrada Narrada, deixe seu like e conta pra gente nos comentários. O que essa fé te fez lembrar? Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje, porque toda estrada tem sua história. E aqui a gente não deixa nenhuma passar despercebida.